Meus amados, hoje eu quero falar com vocês sobre evangelismo e sobre missões. O Senhor, essa semana, falou comigo fortemente no meu coração sobre isso, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós vamos ler 3 textos da Bíblia, então pega a sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia aí, e nós vamos ler. Evangelho de Marcos primeiro. Texto super conhecido, todos os textos que nós vamos ler talvez seja conhecido, somente um que não. Evangelho de Marcos, capítulo 16, último capítulo de Marcos, ok? 16, versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 14. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor: Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora Atos dos Apóstolos, um pouquinho para frente. Lucas, João, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Aleluia. No versículo 8, tá? Capítulo 21, versículo 8. Todos acharam? No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Tinha esse de 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém? Agora a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Um pouquinho para frente. Capítulo 4. Capítulo 4 fala da unidade da fé. Estudamos isso na casa dos irmãos. Efésios capítulo 4, unidade da fé, versículo 11. Todos acharam? Amém. E ele mesmo quem, meus amados? Jesus. Ele mesmo tem uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo, Cristo Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Amém? Irmãos, nós lemos 3 textos aqui. O próprio Jesus dizendo aos discípulos em Marcos, para eles irem por todo mundo, pregar o evangelho, todos aqueles que crêem serão batizados e serão salvos, aqueles que não crêem serão condenados. A gente viu também em Atos dos Apóstolos, Paulo no meio de uma das suas viagens missionárias, agora chegando com um grupo de amigos, né, de ministério, chegaram até a casa de Filipe, certo? O Filipe, o evangelista. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas diz que ele era Filipe, o evangelista. E ele tinha 4 filhas que profetizavam, né? E eram profetas, né? Tinham visões. E agora aqui em Efésios, o apóstolo Paulo diz que Cristo, né, depois que foi ressuscitado, morreu e foi ressuscitado, quando ele subiu ao céu, ele deu dons à igreja, que são esses 5 dons que a gente acabou de ler: pastores, doutores, profetas, evangelistas e apóstolos. Esses são os 5 dons que Cristo deu à igreja. Esses dons são dados para a edificação da igreja. Ele colocou em cada um dom para que cada um possa ser edificado. Aí, meus amados, só abrindo um parênteses aqui, às vezes a gente acha e fala: puxa, mas Deus não me deu nenhum dom não. Está vendo aqui, está escrito aqui, 5 dons aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mas parece que o Senhor esqueceu de mim. Mas não esqueceu não.
a gente fez algo bem legal lá na célula, que foi um questionário onde você respondia algumas perguntas, eram acho que mais ou menos umas 2 páginas, e lá ele dava um resultado para a tendência de qual dom você tinha. E aí saiu muita coisa legal, né? Tinha pessoas que tinham o dom da palavra, do ensinamento, tinha pessoas que tinham o dom do socorro, né? A Rose tinha o dom do socorro, né, Rose? Era isso? E de suprimento, dessas coisas, né? Então foi muito legal. Depois, se vocês quiserem, quem não fez, me procura depois que eu impresso para você, você faz, você vai ver que você tem algum dom. Pelo menos um dom Deus deu para todo mundo. Ninguém é desprovido do dom. Ninguém. Todo mundo algum dom tem. Só precisa descobrir e começar a trabalhar por isso. Amém? Todos estão aqui? Amém? Amém? Todos estão aqui? Irmãos, aí eu comecei a pensar, né? Imagine nós aqui. Nós estamos aqui hoje. Hoje é dia 28 de julho de 2019, ok? Parque Bristo, São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Beleza? Como é que o Evangelho ele chegou até nós, né? Nós aqui, eu sou lá de São Bernardo, a maioria de vocês é do Parque Bristo, Joaquim é da Praça da Árvore, mas Cristo morreu lá na cruz em 2000, Cristo morreu na cruz em 2019 anos atrás, certo? No ano 0, né? O ano 1, né? E Cristo morreu há 2019 anos atrás. Como é que nós fomos alcançados por isso? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? A primeira coisa, meus amados, é que existe um poder muito grande que alimenta a palavra, que nunca deixa o evangelho se apagar. E ele vai passando de tempos em tempos, tempos e tempos, tempos em tempos. Não é algo passageiro. Você vê que hoje em dia, se a gente for olhar na mídia, a gente tem muitos exemplos e casos de pessoas que fazem muito sucesso ou marcam uma geração, mas daqui passados 50, 100 anos, não faz a menor diferença. Você vê, por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson marcou uma geração, né? Nos anos 80, 90, mais ou menos. Fez muito sucesso, estourou. Hoje em dia, né? Tem um fã-clube? Tem, mas daqui, vamos supor, se passar mais 200 anos, ninguém vai lembrar de Michael Jackson. Se você perguntar para uma criança dessa aqui, você viu o Michael Jackson cantar? Você sabe fazer o Moonwalker? Você vai perguntar para ele, ele não sabe. Ele não sabe fazer. Talvez o pastor Henrique é um pouco mais velho, ele sabe fazer o Moonwalker. Mas o Daniel não sabe. O Daniel não sabe, nem ouviu falar. Vai passar 100 ou 200 anos, meu amado? Já era, esqueceu. Mas a palavra não. A palavra de Deus e o evangelho, não. E eu estou dizendo do evangelho genuíno. Toda vez que a gente vai evangelizar ou vai pregar para alguma pessoa na rua, a gente sempre tem a tendência de dizer que Cristo, que Jesus, vai resolver o problema dela. Que é o problema que ela está falando para você ali na hora, né? Às vezes ela está com problema de saúde, às vezes ela está com problema financeiro, ela perdeu o emprego, às vezes ela está com problema familiar, ela está com alguma coisa, e aí você fala da palavra e você diz para ela que tem solução no caso dela. E você não está mentindo, tem solução no caso dela. Deus é poderoso para fazer isso e infinitamente mais, o que pensamos e o que imaginamos. Só que às vezes a gente foge um pouco do contexto do que é o evangelho. O grande problema da pessoa não é a falta do emprego. O grande problema da pessoa não é porque ela não consegue casar. O grande problema da pessoa não é porque ela não tem dinheiro. O grande problema dela, que a palavra nos Deus diz, que se você não aceita Cristo Jesus como único suficiente Salvador, você é inimigo de Deus. Você está fora do caminho de Deus. Então esse é o grande problema. Então o evangelho genuíno, quando nós vamos pregar para uma pessoa, nós temos que pregar salvação. Meu amado, você é pecador, você precisa de pagar os seus pecados e você não vai conseguir. Somente Cristo consegue pagar seus pecados. Ele pagou por você, você não precisa fazer mais nada. Teve uma morte substitutiva, ele substituiu você e pagou os seus pecados. E você pode ter vida eterna, através do sangue de Cristo. Então a gente tem a tendência de às vezes falar isso para a pessoa. Só que quando as pessoas elas saem para o evangelismo, elas saem para missões, elas vão para realmente pregar o evangelho genuíno, que não é pregar a rocha eterna, não é pregar a Assembleia de Deus, não é pregar a universal do reino de Deus, mas é pregar a Cristo Jesus. Há um Cristo que cura e há Cristo que salva. E nós estamos aqui, e como é que tudo isso
começou, né? Quem foi a primeira pessoa a receber o evangelho? Ontem nós fomos lá no culto lá da igreja Filadélfia, que fica aqui perto, a convite da Débora, a namorada do Vitor, e tinha uma moça pregando lá, uma moça relativamente jovem, aparentemente ali uns 25 anos de idade, uma moça casada, crente no Senhor Jesus, trouxe uma palavra abençoadora para nós, para a igreja, edificante para nós que estávamos ali. E sabe qual que é o nome da cidade dela? Quem lembra? Getulina. Quem ouviu falar em Getulina? Nunca ninguém ouviu falar nisso daí, né? É aqui em São Paulo, é fora de São Paulo, né? Onde é? E, meus amados, é interior de São Paulo, 450 quilômetros daqui da capital de São Paulo, Getulina. O evangelho chegou lá. O evangelho chegou lá. Fez a diferença na vida dela, como nós todos notamos ali. Está fazendo diferença naquela cidade, naquele bairro, através daquela igreja. Está fazendo diferença. Mas tudo isso teve um começo. Tudo isso teve um começo. O primeiro começo de tudo foi quando Cristo disse aos apóstolos, aos 11 apóstolos, porque Judas tinha se suicidado, ele estava com os 11, ressuscitou, e ele está ali falando para eles, saiam, espalhem a notícia, preguem o evangelho, batizem as pessoas, e quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Meus amados, 11 homens fizeram um rebuliço nesse mundo. Fizeram um rebuliço nesse mundo. O apóstolo Paulo parece que ficou com a maior parte, ficou com toda aquela parte ali da Europa, da Ásia. Ele percorreu tudo aquilo ali, amado. Hoje, se a gente for falar em a gente ir para a Europa ou ir para a Ásia, hoje é bem fácil. Eu conheço pessoas que fizeram um pacote de viagem e foram para a Europa, são muitos países muito próximos. Portugal, França, Suíça, dá para atravessar a fronteira de carro, pega um metrô, vai para um país, vai para o outro. É muito próximo, hoje está fácil. Mas tudo isso ainda demanda de tempo. Você precisa de uma grana para você comprar passagem de avião, você precisa do passaporte, você precisa do visto, você precisa da autorização, você precisa de tempo. Não faz isso tão rápido. Apesar de estar mais fácil, mas você não faz isso tão rápido. Agora você imagine há 2000 anos atrás. Não tinha avião, não tinha passagem aérea, não tinha nada por internet, não tinha check-in pela internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Meu amado, é só na caminhada. E a viagem mais longa era de barco. Era assim que eles faziam. Pegavam os barcos e atravessavam aí os continentes e iam navegando até chegar no local que eles iam pregar, evangelizar. Talvez eles nem sabiam aonde eles chegaram, qual era o nome do lugar que eles chegaram. De tanta falta de informação que se tinha naquela época. Mas mesmo assim, 11 homens, pelo poder de Deus, eles conseguiram alcançar o mundo inteiro. Então, o início do evangelismo, o início das missões, começou aí com Cristo Jesus, dando autoridade, dando poder para os discípulos, para poder ir para todo mundo e sair pregando o evangelho. E eu queria falar com vocês agora, em especial, de um país e de um missionário. Pode colocar para mim, Ana, por favor? Um rapaz que fez muita diferença no evangelismo. Meus amados, esse camarada chama Adoniram Judson. Ele é um missionário americano, tá? Ele nasceu lá nos Estados Unidos, na cidade de Massachusetts, né? Eu acho que é isso mais ou menos. É bem conhecido, né? Ele nasceu lá, ele nasceu em 1788, e ele morreu em 1850. Então ele tinha 62 anos de idade mais ou menos. E aí, meus amados, ele se converteu ainda quando pequeno, e ele recebeu uma orientação, um chamado para estar pregando e estar evangelizando em um país. E aí eu vou contar para vocês a história. Passa mais um slide, por favor, Alan. O país que ele foi evangelizar, o país que ele foi levar a palavra do Senhor, é esse país aqui, Mianmar. Antigamente chamava Birmânia. Esse país chamava Birmânia. Quando ele foi até lá, se chamava Birmânia. Hoje se chama Mianmar. Mianmar é um país mais ou menos conhecido. Alguém que nunca tinha ouvido falar em Mianmar? Quem nunca ouviu falar? Não? Nunca ouviu falar? Mianmar. É um país lá na Ásia, tá vendo? Ele fica ali perto ali, da Tailândia, ele fica ali perto do Vietnã, aqui mais para cima está a Índia, está o Nepal,
Mianmar, ela tá ali no meio, certo? O que aconteceu com esse evangelista, com esse camarada? Esse camarada, ele chegou lá na Birmânia, meus amados, em 1813. Ele fez uma viagem de navio dos Estados Unidos até a Ásia, até a Birmânia, ou até Mianmar, e ele fez essa viagem de navio. Quando ele fez essa viagem de navio, ele já estava casado. Conta-se no livro dele, que ele tem uma biografia, que essa viagem ela foi tão difícil, mas tão difícil, que a esposa dele, ela desceu carregada do navio. Quem já andou aqui de barco? Já fez alguma viagem de barco, certo? Vocês sabem como é que é. A gente foi há pouco tempo agora para Bertioga, acho que foi ano passado, né, linda? Dezembro, a gente foi para lá, o Pedrão estava com nós. Cadê o Pedrão? Pedrão, seu Manel aqui. Pedrão estava com nós. Meus amados, nós fizemos um passeio de escuna, passeio curto. Um passeio curto. A gente saiu ali de Bertioga e dava uma volta ali pelas praias ali de Bertioga, passou um pouco por Guarujá, deu a volta e voltou. Curto. Não deve ter dado, acho que 2 horas de viagem de navio. E o marinheiro disse que naquela época o mar estava tranquilo. Ele falou, o mar está uma piscina. Meus amados, você é louco. Na hora de ir a gente foi empolgado, mais ou menos, mas na hora de voltar, meu Deus do céu, eu voltei deitado, passando mal, verde, eu não vi a hora, cara. Eu estava quase já pensando em voltar nado, porque de tanto que chacoalhava aquele barco, e o tanto que fiquei enjoado, mas era enjoado demais. Então acho que todo mundo estava passando mal, né? Todo mundo estava meio... Pedrão, não, estava todo mundo meio moado, sentado assim. Eu já deitei, porque eu não aguentava ficar sentado. Falei, daqui a pouco eu vou acabar vomitando aqui nesse navio. De tão ruim que era, meus amados. Era um barco pequeno, né? E a viagem é curta, mas nós passamos mal demais. Agora você imagine a pessoa atravessando o continente, saindo dos Estados Unidos para ir para a Ásia de barco. E provavelmente o barco daquela época ainda era pior do que esse da escuna que a gente pegou, né? E ali os caras levam de tudo, né? Os caras levam de tudo. Leva ali bagagem, leva animal, leva matéria-prima, leva de tudo. Então deve ser uma coisa muito difícil. Muito difícil você fazer uma viagem dessa. E conta que quando eles chegaram ali em Mianmar, na Birmânia, a esposa dele desceu carregada. De tão mal que eles passaram na viagem. Mas tudo bem, chegaram. E ele permaneceu ali de 1813 até 1831. Logo quando ele chegou em Mianmar, na Birmânia, a primeira coisa que ele foi tentar fazer é aprender a língua local, que era o birmanês, né? Tentar aprender a língua para ele poder se comunicar com as pessoas e poder evangelizar. Não tem como você falar da palavra se você não conhece a língua das pessoas, né? Essa questão da língua, ela é um bloqueio, meus amados. É um bloqueio quando você está num país diferente. A Alberto estava falando, a gente tem uma amiga que está nos Estados Unidos e hoje ela está trabalhando de Uber lá nos Estados Unidos. E ela falou que ela não consegue conversar com os clientes que entram no carro, com os passageiros. O máximo que ela consegue fazer é um bom dia, uma boa tarde, até mais e só. E eles começam a perguntar, a falar alguma coisa, ela não entende nada, entendeu? Então fica impossível de você evangelizar dessa maneira. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a língua local. E aí ele foi, se dedicou lá mais ou menos 1 ano para poder aprender o birmanês. E ele aprendeu mais ou menos, tanto falar como escrever. E aí ele teve a ideia de escrever uns panfletos, né? E começar a distribuir os panfletos. Então ele escreveu naquele panfletinho, um quadradinho assim, um rascunho, né? Ele escreveu lá assim, quem é Jesus? E embaixo ele colocou alguns versículos bíblicos, explicando quem era Jesus. E ele, à mão, ele fez muitos desses panfletos, muitos. E ele saiu distribuindo, espalhando, entregando para tudo quanto é lugar, meus amados. Só que, aparentemente, nenhum resultado. Não aconteceu nada, não deu em nada. E quando ele estava lá na Birmânia, ele passou por muitas dificuldades. Depois a esposa dele veio a falecer, ele perdeu 2 filhos ali na Birmânia, por conta das perseguições, por conta das dificuldades que tinha ali naquele país. Ele acabou sofrendo muito e ele perdeu sua esposa e ele perdeu 2 dos seus filhos. Ele tinha mais de 2 filhos, eu não sei exatamente quantos filhos ele tinha. Ele foi preso muitas vezes, várias vezes ele foi preso, tentando pregar a palavra, evangelizando, o pessoal não aceitava, prenderam ele algumas vezes. Dentro da cadeia o pessoal torturava ele, pegava ele, colocava ele de ponta cabeça, ficava passando o rosto dele no chão,
derramava, pegava vermes, sabe, esses montes de vermes, bigato, jogava no rosto dele, deixava ele lá com os vermes passando no rosto dele, tudo para que ele pudesse desistir. Tudo para que ele pudesse renunciar e falar, meu, para com esse negócio, açoites e tudo mais que você possa imaginar. Uma perseguição muito grande. Então muitas vezes a gente acha que sofre, né? Fala, puxa, eu estou passando por um sofrimento, né? E aí você vê uma situação como essa e fala, meu, isso aqui sim é sofrimento. Então perdeu a esposa, perdeu 2 filhos, está preso, está torturado, está apanhando, está passando humilhação e está sofrendo, mas está ali, está continuando, né? O apóstolo Paulo, em uma dessas perseguições, numa desses sofrimentos, ele falava assim que ele estava passando por uma leve e momentânea tribulação. Olha só, açoites, prisão, cárcere, ele está dizendo que são leves e momentâneas tribulações. Olha, então você imagina a nossa é levíssima, é peso, pena, pluma, né? Por essas angústias, essas coisinhas que a gente passa. Mas na nossa cabeça, meu amado, é o fim do mundo. Quando a gente era do mundo, antigamente a gente era do mundo, eu escutava muito samba, e tem um samba que diz assim, que o dono da dor sabe como dói. Porque se eu chegar para você e eu disser assim, olha, eu estou passando por essa dificuldade e está me doendo muito, talvez a me olhe para mim e fale, poxa, mas estou entendendo por que ele está sofrendo tanto, né? Porque somente quem está sofrendo é que sabe o tamanho da dor, o tamanho da angústia que estava passando, né? E essa semana, sobre essa questão de dor, essa semana eu recebi um convite de um amigo pedindo para socorrer um amigo dele, que eu não conhecia, ele estava passando por alguns problemas, e aí eu fui até lá e ouvi o rapaz falando, só que o que ele me contava não era tão grave, mas ele chorava demais, porque a dor dele, para ele, era muito grande, entendeu? Então, nós temos que saber respeitar isso, né? As nossas dores e as dores das pessoas, porque as pessoas, elas reagem de maneira diferente, né? O apóstolo Paulo está apanhando, está sofrendo, está preso, ele está dizendo, meu, isso aqui para mim é brincadeira de criança. Leve e momentânea tribulação, passageira, vai passar. Agora uma outra pessoa não. Talvez perder um animalzinho de estimação, já está descabelando, falando, meu Deus, acabou o meu mundo. Porque cada um enfrenta de uma maneira, cada um enfrenta de uma posição, né? Então a dor de cada um é dessa maneira. Então ele sofreu muito ali naquele lugar, meus amados, mas mesmo assim ele não parou, e ele aproveitou esse tempo que ele estava encarcerado para poder fazer a tradução da Bíblia por birmanês. Você acredita nisso? Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Pelo menos uma vez. Demora ou não demora, pastor? Quando eu li, eu tinha 1 ano de convertido, em 2001, demorei 1 ano certinho. Da segunda vez eu demorei mais ou menos 1 ano e meio, porque eu não li 4 nem 5 capítulos. E agora eu vou para 2 anos para ler ela toda, lendo 2 capítulos por dia. Claro que às vezes eu atraso a leitura, mas se você for ler todo dia, tem que ser 4 a 5 capítulos para terminar em 1 ano. Amém. Então, ó, o pastor, na primeira vez que ele fez, vamos colocar o recorde dele, a melhor marca dele, 1 ano, ok? Quando ele estava no auge, certo? 1 ano, ele leu a Bíblia em 1 ano, certo? Ele leu na língua local dele, na língua nativa dele, que ele sabe. E para ele traduzir a Bíblia, vamos supor que, vamos falar para o pastor, assim, uma língua tranquila, que é a mais evidente hoje, o inglês. Se você tivesse que traduzir, pastor, fazer a mudança dela. Eu acho que uns 15 anos. Certo? E esse camarada foi fazer isso. Ele foi fazer a tradução da Bíblia, da língua que ele estava, que eu não lembro qual que era a língua, que provavelmente devia ser o inglês, porque ele era dos Estados Unidos, para traduzir para o birmanês. Então ele demorou ali em torno de mais ou menos de 10 a 12 anos para poder fazer a tradução. Trabalho de formiguinha mesmo. Só que quando ele estava ali no meio da tradução, o pessoal pegou, entrou na casa dele, queimou toda a casa dele, ele perdeu tudo. Voltou tudo para trás. Ele teve que começar a traduzir tudo de novo. Meus amados, isso que é persistência. Isso que é objetivo e foco. Parece que nada para o camarada. Ah, eu vou matar sua esposa. Tá bom, eu vou continuar. Ah, mas agora você perdeu seus filhos. Tá bom, eu vou continuar. Ah, mas o trabalho que você estava fazendo demorou 10 anos. Agora você perdeu tudo. Eu vou começar tudo de novo. Meu, nada para o cara. É um poder de Deus que está na vida dele, que não para ele jamais. Meus amados, a gente tem que ter esse poder conosco. A gente tem que ter essa convicção de não desistir por conta de circunstância, por conta de problema. A própria palavra de Deus não diz isso para nós?
que nós não vivemos de circunstâncias, nós não vivemos de vista, mas nós vivemos do quê? De palavra. Amém. Nós vivemos de fé. A gente não vive daquilo que a gente vê, mas a gente vive daquilo que a gente crê. E a gente crê na palavra, que vai dar certo, que temos um Deus que nos ajuda, que nos consola. É dessa maneira que nós vamos. E esse camarada continuou trabalhando, traduzindo a Bíblia, continuando. E aí, olha só que coisa interessante. Depois de 10 anos, meus amados, ali naquele país, ninguém tinha se convertido, não tinha acontecido nada. Agora, um grupo de 10 pessoas procura ele dizendo que aceitou a Cristo Jesus. Ele fala, meu Deus. E aí ele escreve uma carta lá para os Estados Unidos, manda para os Estados Unidos, dizendo que tudo que aconteceu. O pessoal manda uma carta de lá para cá e fala, meu, tá aí, por isso que você foi para aí, o propósito de Deus está se cumprindo, 10 pessoas se converteu. Aí ele torna a escrever uma carta de volta lá e fala assim, ó, são 10, mas ó, eu acho que esses, não fique contente não, porque eu acho que esses 10 não são crentes verdadeiros. Nem ele acreditava, dos crentes, achava que não era crente verdadeiro. Não, tem que ter cautela, tem que ter calma, porque eu acho que não são crentes verdadeiros, vamos ter paciência. Mas aí aquele crente pegou e falou para ele, não, a gente tem mais familiares, a gente tem mais amigos, e a gente ouviu falar de Cristo Jesus e queria que você falasse mais para nós. E vamos lá conhecer. Quando chegou lá, meus amados, era em torno de umas 30 pessoas, crente no Senhor Jesus. Aí ele pegou e falou, mas me diga aqui, quem é o missionário que está pregando aqui? Quem foi que foi enviado, que veio aqui e trouxe a palavra de vocês e pregou a palavra? Ele falou, meu, não veio ninguém. Não veio ninguém. A gente achou esse bilhetinho aqui, ó, na gaveta de um dos nossos parentes, dizendo quem era Jesus, tinha os versículos bíblicos, e a gente entregou nossa vida para Cristo. E agora nós queremos conhecer mais o Senhor Jesus. E sabemos que você é estrangeiro, sabemos que você é pregador da palavra, e nós queremos ser ensinados pelo Senhor. Irmãos, começou com 30 pessoas ali. Olha só que coisa linda, que coisa bacana. Aleluia, Deus é maravilhoso. E aí, meus amados, após 13 anos ali na Birmânia, ele continuou fazendo o trabalho dele, ajudando e fazendo todas as coisas. E aí ele resolve ir embora. Ele resolve ir embora, sair um pouco da Birmânia e voltar para os Estados Unidos. E quando ele voltou para os Estados Unidos, meus amados, ele deixou 63 igrejas implantadas na Birmânia e mais de 200 líderes formados no Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Estamos em casa, meus amados. Nós estamos em casa. Estamos em casa. E ele deixou 63 igrejas implantadas e 200 líderes treinados na palavra do Senhor Jesus. Ali em Mianmar, na Birmânia. E agora eu queria mostrar para vocês algumas fotos. Passa para mim o próximo slide. Aqui, meus amados, esse censo aqui, eu trouxe aqui um gráfico para vocês. Esse censo é de 2010, tá? Ele fala sobre a quantidade de pessoas que tem hoje. Hoje não, em 2010, né, lá em Mianmar. E sobre ali as religiões das pessoas. Então, em Mianmar tem mais ou menos 52 milhões de pessoas, 52 milhões de habitantes, ok? A gente tem aqui no Brasil 250, então é 5 vezes menos do que o Brasil, 52 milhões de pessoas. A religião predominante lá em Mianmar, meus amados, é o budismo. 80% das pessoas são budistas, ok? Depois vem as crenças tradicionais, que são 6%, são aquelas culturas que tem ali no país, e eles creem naquilo ali. O nosso protestantismo, que é as igrejas cristãs evangélicas, elas aparecem em terceiro lugar, com 5% de pessoas, de cristãos ali naquele lugar. Então, é 5% de 50 milhões, ok? Se fosse 10%, 5 milhões. 5%, 2 milhões e meio, ok? Então, se estima que tem de 2 milhões e meio a 4 milhões de cristãos hoje em Mianmar. São esses os dados que nós temos mais ou menos aí de Mianmar. Catolicismo vem com 2%, hinduísmo com 2% e 1% com outras religiões. Esse censo é de 2010 lá em Mianmar. Aqui, meus amados, tem algumas fotos lá das igrejas lá em Mianmar. Uma igreja cristã, evangélica. Você vê que é uma igreja bem bacana, né?
Você vê que eles têm, apesar de ser um país um pouco difícil nessa questão socioeconômica, mas é uma igreja até que legal, né? Você vê que tem uma televisão ali, parece que tem um ar-condicionado em cima, um data show, uns bancos, é bem parecido com a nossa igreja aí de hoje. Algumas crianças aí, eu trabalho com crianças na igreja, as crianças aí louvando e adorando ao nome do Senhor, né? Pode passar, né? E aqui a foto de uma igreja, né? Uma igreja bem bonita, né? Igreja bacana, um terreno aberto, o pessoal lá dentro orando, dia de culto, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor ali. Pode passar lá. Orem por me amar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Meus amados, a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, ele dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o que faz a diferença na vida das pessoas. Myanmar e Birmania, Myanmar hoje era um país totalmente alheio à palavra do Senhor e a Cristo Jesus. Não havia nenhum crente ali, não havia uma pessoa ali convertida, uma pessoa que tivesse a salvação. E pelo esforço de um homem, pelo esforço de um casal, a palavra se achegou ali. A palavra se expandiu ali. E agora começa a haver luz, começa a haver transformação e começa a haver mudança de vida. E foi assim que aconteceu também no Brasil. Nós nem todos somos daqui da capital, mas nós somos de outros estados, somos de outros lugares. O Evangelho chegou lá, o Evangelho está chegando lá, o Evangelho está chegando aqui, o Evangelho está fazendo a diferença nas nossas vidas. E aonde o Evangelho chega, meu amado, muda-se tudo. Muda-se tudo. Muda-se tudo. A vida das pessoas muda, o bairro muda, a cidade muda, tudo muda. As pessoas elas estão equivocadas naquilo que elas creem, naquilo que elas falam e naquilo que elas fazem. As pessoas, a palavra de Deus fala que as pessoas erram por não saber. Tem muita coisa que as pessoas fazem de errado que às vezes elas sabem da gravidade, às vezes não. Você pega num país como esse, onde não tem a pregação do Evangelho, onde não tem a palavra, meus amados, ali tem de tudo. Tudo que você imaginar. Pai que violenta os seus filhos, pai que espanca seus filhos, pai que bebe e bate nos seus filhos, mata, maltrata a esposa, esposa trai o marido. Tudo que você imaginar de ruim e de opressor e para acabar com a vida das pessoas e da família, tem num país como esse que não ouve a palavra do Senhor. Mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque mesmo que ninguém conheça aquela localidade, mesmo que ninguém conheça aquele país, o Senhor conhece. O apóstolo Paulo e obreiros como nós oramos por bairros, nós oramos por cidades, nós oramos por nações, nós oramos pelo mundo inteiro, para que o Evangelho chegue lá. Mas quando a gente não sabe, não conhece, o Senhor, os olhos do Senhor estão ali. E provavelmente alguém teve algum estalo, alguma coisa dizendo, eu não aguento mais essa vida, eu quero uma mudança. E o Senhor vai lá e levanta um homem de Deus para levar a palavra do Evangelho para aquelas pessoas. E agora, meu amado, aonde Cristo chega, a vida, a transformação. Pai que bate em filho, não bate mais. Mulher que traía marido, não trai mais. Famílias que não se reuniam na beira da mesa para poder comer, agora se reúnem. E digo mais, você sabe muito bem, mais do que eu, isso que eu vou te dizer. A nossa casa é uma bênção, é muito legal, é muito bom. Eu amo a minha casa, gosto de estar na minha casa. Mas, meu amado, quando eu venho para a igreja, é outra coisa. É outra coisa. Quando nós se encontramos aqui com os irmãos e que o louvor está tocando e que a palavra está sendo pregada e a palavra está sendo ministrada, meus amados, aquilo ali entra por dentro de nós e é uma alegria, e é uma sensação boa, é o Espírito Santo, é que nos levanta, é que nos conduz, é que nos dá força. E aqui é o nosso lugar. E agora eles também têm isso lá em Myanmar. Eles podem não ter trabalho, eles não podem não ter escola, pode estar sofrendo, pode estar passando o que for, mas eles dizem assim: hoje
Domingo eu tenho aonde congregar. Domingo eu tenho aonde louvar ao Senhor. Domingo eu tenho aonde engrandecer o Senhor e ter como ser tocado pela palavra. Tocado pela palavra. Meus amados, às vezes a gente olha para o foco errado do problema. Foco errado do problema. Todo mundo quer solução para o seu problema. Todo mundo quer. Lógico que quer. Eu quero um emprego, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um monte de coisa. Eu quero um monte de coisa. Só que nem tudo que eu quero acontece. E nem por isso eu desanimo. E eu continuo indo para a igreja e continuo recebendo o que é mais importante. E o que é mais importante é a presença do Senhor e ser tocado. Agora tira a presença do Senhor e tira de ser tocado da igreja, que eu quero ver se você sobrevive. Podem tirar o seu emprego, beleza, como Jó, tirou, beleza. Pode tirar um parente, beleza, tirou, tudo bem. Tirou meu dinheiro, tá bom. Mas eu estou triste, mas estou resistindo. Agora, Senhor, só não me aparta da tua presença. Não me tira o teu espírito de mim. Porque é isso, meus amados, que nos faz caminhar. O que nos faz caminhar não é o que temos, mas é o que sentimos e o que somos perante ao Senhor Jesus. Você vem todos os dias aqui. Eu tenho certeza. Você vem todos os dias aqui. Como eu venho. Não é para ser rico. Não é para ser rico. A gente vem aqui várias vezes orar, louvar o Senhor. Não é para conseguir emprego. Nós viemos aqui, não é para solução dos nossos problemas. Embora Deus possa fazer isso, e eu creio que faz e vai fazer. Mas o carro-chefe que nós viemos aqui é para ser amado e tocado pelo Senhor. Só nós sabemos, meu amado, o tanto que é importante viver como igreja, viver na presença do Senhor. Só nós sabemos o que é chegar aqui totalmente destruído, totalmente desanimado, e chegar aqui e receber uma palavra que vem direto do trono da graça. Uma palavra que diz assim: ei, eu te amo. Ei, você não está sozinho. Ei, eu estou contigo. Você pode estar lá na Birmânia. Você pode estar lá na Birmânia, longe de tudo. Tem um continente, tem um mar na sua frente. Mas eu te alcanço. Para mim não há fronteiras, assim diz o Senhor. Não há fronteiras para o Senhor. Não há fronteiras para o amor do Senhor. Não há fronteiras para o poder do Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele vai fazer o que for possível para te alcançar. Ele vai fazer o que for possível para te alcançar. Como a ovelha perdida, como a dracma perdida, como o filho pródigo. Ele vai fazer para te alcançar como filho amado. Ele vai levantar homens e mulheres para interceder pela sua vida. Ele vai levantar homens e mulheres para orar pela sua vida. Ele vai levantar homens e mulheres para dizer assim: ó, conta comigo. Estamos aqui orando por você, estamos aqui orando pela sua família. E o mais importante de tudo, meus amados, Cristo não poupou nem o seu próprio filho por amor a você, por amor a nós. Tudo que Ele tinha de mais precioso Ele deu. Ele não segurou nada. Deus não reteve nada. Ele deu tudo. 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 Não sobrou nada para Ele. A minha vida eu a dou. E a dou por amor de muitos dos meus filhos amados. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Espírito de Deus, Espírito Santo, toma essa igreja aqui nas tuas mãos, Pai. Toma essa igreja aqui, meu Pai Jesus. A cada filho aqui, a cada um aqui sentado aqui nesse banco, Pai. O Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece desde que nasceu. O Senhor conhece o caminhar, o deitar, o levantar. O Senhor conhece os choros, viu as lágrimas. Viu as lágrimas. Viu a angústia, viu o sofrimento.
estava ali contigo, meu amado. O Senhor estava ali contigo. Aleluia, enche este lugar, Pai. Enche este lugar, Jesus. Pai querido, nos dá essa autoridade, nos dá esse poder que Judson teve. Pai querido, nos faz mais forte do que a gente é ou do que a gente imagina que nós somos. Pai querido, nos livra dessas tribulações, dessas situações que nós enfrentamos no dia a dia. Nos livra dessa dor que nós estamos sentindo dentro de nós, que é uma dor que machuca, que fere. Lá no livro do Adoniran Judson, ele diz que ao longo desses 10 anos ali trabalhando e evangelizando, e que ninguém havia se convertido, ele disse que ele passava por uma angústia continuada. Uma angústia continuada. Você vê que é um homem, é um servo de Deus, ele marcou história, ele levou o evangelho para um país, ali tem hoje 4 milhões de pessoas crentes no Senhor Jesus, por causa do trabalho que ele fez lá atrás. Era um homem de Deus, de convicção, mas ele também passava por uma angústia continuada. Naquele tempo não se dava o nome disso de depressão, hoje é depressão, é uma angústia continuada, uma depressão. Mas essa angústia continuada, meus amados, não foi empecilho para ele parar de fazer o chamado dele. Na alegria ou na dor, ele estava caminhando. Ele ia triste, mas ele ia. Ele ia chorando, mas ele ia. Hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu não faço mais as minhas vontades, eu faço a vontade do meu Pai. Nós temos uma vontade, a minha vontade é errar, a minha vontade é pecar, mas eu também tenho uma outra vontade que é maior do que a minha vontade. E qual é a vontade que é maior do que a minha vontade? É fazer a vontade de Deus. Talvez seja um pouco confuso para você isso. Olha, presta atenção, eu tenho uma vontade, e a minha vontade é fazer coisa errada, mas eu também tenho uma outra vontade. E qual é essa vontade? É fazer a vontade de Deus. Aleluia. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Cheguemos todos ao trono da graça, firmes e confiantes que o nosso Deus, como nunca abandonou Judson, Ele vai nos abandonar. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos abandonar. Eu tenho essa fé, eu tenho essa esperança. E nem que eu tenha que dar minha vida por isso, eu vou crer nisso. Pode tirar o que eu mais amo. Pode tirar aquilo que é mais importante na minha vida. A minha postura diante do Senhor não vai mudar. Eu vou ficar confiante. Triste. Eu sei porque está doendo, mas eu não vou desistir. Aleluia. Que toda honra e glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É Ele quem faz, é Ele quem concretiza, é só Ele, e nós só recebemos. Há uma presença de Deus muito grande aqui neste lugar. Há um poder de Deus muito grande aqui neste lugar. E o poder de Deus, o amor de Deus, ele não é com base nos nossos méritos. Não é daquilo que você faz, não é daquilo que você vai fazer, que você consegue, mas é tudo dele. É Ele que fez, é Ele que faz, Ele se aperfeiçoa em nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar o ministério de louvor, a gente está louvando, glorificando o nome do Senhor.